Pessoal, tá começando a nossa semana de inteligência artificial. Tô aqui em Israel, num lugar muito bacana, na cidade de Tel Aviv, que é um dos principais centros de inovação do planeta. A gente veio trabalhar aqui um pouquinho, tô 2 semanas aqui, uma série de reuniões, uma série de eventos que vão ajudar a gente também a desenvolver mais a nossa inteligência artificial lá na empresa, que é o Jordan. E o que eu quero nessa semana de inteligência artificial trazer para vocês é um pouquinho do que a gente aprendeu nesses últimos anos. Fazem 3, 4 anos que eu venho tentando descobrir como dar vida aos dados, porque o dado é a essência da inteligência artificial. E nesses anos eu vi muita coisa que realmente vai acontecer, muitas coisas que realmente vai mudar e muitas coisas que a gente precisa estar preparado para essa mudança. E também vi muita coisa que o pessoal fala, mas que realmente não é tão verdade ainda nesse momento. Então na semana da inteligência artificial eu vou trazer para vocês coisas super simples de entender, nenhuma coisa aqui vai ser uma forma muito difícil de entendimento, porque eu sei que esse vídeo vai estar sendo assistido, porque a gente viu aqui pelas centenas de pessoas que se inscreveram na semana, são pessoas que têm empresas, são pessoas que são executivos, são pessoas assim como você, que têm interesse de como implementar a inteligência artificial, que estão preocupadas se vão ou não perder os empregos para as máquinas. Então eu vou tentar traduzir muito dos principais conceitos da forma mais simples possível, tá? Então, esse nosso primeiro vídeo é um vídeo onde eu vou contar para vocês um pouquinho da história da inteligência artificial, vou contar para vocês também um pouquinho de como a evolução da inteligência artificial vem acontecendo e principalmente deixar aquele gostinho para o nosso próximo vídeo, que eu quero falar um pouquinho da onde a gente vai, qual que é o futuro da inteligência artificial. Então, gente, está começando agora a Semana de Inteligência Artificial. Eu sou o Almir Neves, da Hub Cayenne, direto de Tel Aviv para você. Pessoal, para começar a nossa Semana de Inteligência Artificial, vamos voltar no tempo, vamos voltar lá para 1918. 1918 foi quando foi criada a máquina Enigma. A máquina Enigma era uma máquina utilizada pelo exército alemão para codificar mensagens e fazer uma comunicação entre as suas tropas ao redor do mundo, ao redor das principais guerras mundiais. Essa máquina ela foi realmente uma grande ferramenta de destruição em massa. A máquina Enigma ela foi retratada no filme que conta a história do Alan Turing, que é aquele filme onde ele cria a máquina de Turing para decifrar o código do Enigma. É um filme muito legal. Tem lá na Netflix, para quem quiser assistir, vale muito a pena, porque aí começa a ter digamos assim, o nascimento do que é a inteligência artificial. O Alan Turing, ele criou o primeiro algoritmo que é conhecido, e foi o algoritmo que lá em 1943, gente, vejam só, demorou 20 e poucos anos, quase 25 anos, para máquina Enigma ser quebrada. Demoraram 25 anos para ser criado um algoritmo naquela época para decodificar o código dessa máquina, que era uma máquina que parecia uma máquina de datilografia, para quem é mais antigo vai lembrar do que é uma máquina de datilografia, e ninguém conseguia decifrar o código, e o Alan Turing, durante a Segunda Guerra Mundial, conseguiu fazer isso. Alan Turing, ele é então o precursor da inteligência artificial. Alan Turing, em 1950, cunhou até o termo da inteligência artificial. Ele propôs num paper científico em 1950, será que as máquinas vão conseguir ser tão inteligentes quanto os homens um dia? E aí foi o primeiro grande momento onde as pessoas começaram a se questionar, será que as máquinas, naquela época ainda não tinha o computador como a gente conhece hoje, não tinha todo esse poder de processamento em 1950, seriam tão poderosas a ponto de replicar o cérebro humano? Inteligência artificial é isso, gente, nada mais do que replicar a forma como a gente utiliza o nosso cérebro, a forma como a gente pensa. Então, 1950 até 2000, quase 2020, a gente teve 70 anos, nesses 70 anos muita coisa evoluiu, mas não na rapidez. Mas nos últimos 10 anos a inteligência artificial realmente começou a tomar conta de muita coisa mundo afora. Como a gente viu então, o Alan Turing propôs no teste de Turing se as máquinas seriam tão inteligentes quanto o ser humano. O teste de Turing é um teste utilizado até hoje para avaliar realmente a capacidade de inteligência artificial de um computador, de um dispositivo, de uma máquina. E hoje, cientificamente, a gente trabalha a inteligência artificial em 3 grandes áreas. Uma área conhecida como
ANI, que é Artificial Narrow Intelligence, que é a inteligência artificial restrita, uma área conhecida como AGI, que é Artificial General Intelligence, que é uma área onde a inteligência artificial já seria equivalente ao nosso cérebro humano, e numa terceira área, que é o Artificial Super Intelligence, que é onde os computadores seriam inclusive mais inteligentes que o homem, e a gente teria o que algumas pessoas conhecem como singularidade, onde a máquina passa a superar o poder de computação do homem. Só que esses tipos de inteligência, né, quando a gente fala, tudo bem, o homem é uma AGI, o homem já tem uma inteligência, uma General Artificial Intelligence, né? E os computadores, será que já são uma AGI? Ainda não, gente. A grande maioria dos computadores, as grandes maiorias do que a gente ouve falar como inteligência artificial, ainda estão no Narrow Intelligence, ou seja, eles sabem sim fazer muito bem diversas tarefas que são muitas vezes repetitivas. Então quando a gente tem, por exemplo, um robô numa máquina, numa empresa trabalhando, essa máquina ela está simplesmente fazendo o quê? Ela está replicando uma atividade e fazendo isso de forma repetitiva, muito bem, às vezes muito melhor do que um humano. Quando a gente fala, por exemplo, com o Siri, quando a gente fala, por exemplo, com o Google Assistant, isso também é uma ANI. Por quê? Porque você faz uma pergunta, sei lá, por exemplo, qual a temperatura agora, Siri? Ele vai falar, agora em Curitiba, ou talvez aqui em Israel, está quase 30 graus, por isso que eu também já estou quase suando um pouquinho. Então a ANI, ela vem se desenvolvendo muito rápido, só que ainda está longe de ser uma AGI. Uma AGI, a gente tem hoje, na verdade, um grande caso concreto de AGI, de uma empresa chamada DeepMind, que é uma empresa que o Google comprou. E o que a DeepMind fez? A DeepMind criou uma inteligência artificial para aprender a jogar Go. Go, ele é um jogo, eu diria assim, tem pouquíssimas similaridades com a nossa dama no Brasil, mas ele é um jogo de tabuleiro chinês, secular, e no Go foi onde a gente viu a inteligência, de certa forma, aprender a jogar Go sozinho, gente. Muito legal. A AGI do DeepMind aprendeu a jogar Go sozinho e ganhou dos principais campeões mundiais de Go sozinho. O que o Google fez? Qual que é a grande diferença? Não sei se vocês lembram, algum tempo atrás a gente teve o Deep Blue. Deep Blue foi da IBM e que ganhou xadrez do Kasparov, que era um dos maiores xadrezistas da época. Só que no Deep Blue, o que a IBM fez? A IBM ensinou o Deep Blue a jogar computador, mas de certa forma a IBM carregou todas as jogadas possíveis e impossíveis dentro do Deep Blue. Já no caso do Go, do AlphaGo, que foi o nome desse projeto do DeepMind, não. A equipe simplesmente falou, o jogo de Go funciona dessa forma, aprenda a jogar. E ele foi lá e aprendeu a jogar. Ele foi lá também, essa inteligência artificial, e aprendeu a jogar xadrez sozinho. E mais recentemente a gente teve também um caso onde eles conseguiram, né, replicar a forma de jogar pôquer sozinho. Todos esses jogos são um pouquinho mais complexos, porque eles requerem muitas vezes criatividade. No caso do pôquer, você pode estar blefando. Então, essa evolução da ANI para a AGI, ela está começando, ela está num momento muito legal, tem uma briga muito grande entre as grandes gigantes de tecnologia, e com certeza a gente vai ver capítulos muito interessantes nos próximos meses. Só que se alguém chegar para você e falar, não, o homem já está desenvolvendo a ACI, que é o Super Intelligence, que é, sei lá, o Jarvis lá do Homem de Ferro, ou quem sabe os computadores do pessoal do Exterminador do Futuro, né? A gente está longe disso ainda, gente. São coisas de cinema, são coisas que um dia a gente chega lá. Não dá para duvidar mais de nada nesse universo, mas a gente estará muito em breve, sim, com a AGI funcionando e quem sabe a gente replicando o poder do cérebro humano. 70 anos é o que demorou para a gente chegar lá do teste de Turing até a esses primeiros momentos aí que a gente vê uma AGI acontecer de verdade e a gente começa a vislumbrar realmente o cérebro cada vez mais, né, sendo copiado por uma máquina, sendo copiado por um computador. Só que isso só é possível, gente, por causa do poder computacional. A inteligência artificial em si, ela requer muito poder de processamento das máquinas. Então,
Se você não tiver um hardware acompanhando a evolução do software, fica muito difícil. E isso é hoje, na realidade, um dos grandes entraves para a gente evoluir cada vez mais rápido. Hoje existe dentro da indústria do hardware uma briga muito grande para ver quem consegue criar cada vez mais processadores poderosos para fazer tarefas de inteligência artificial. Só para vocês entenderem como funciona, a gente tem um computador em casa, esse computador normalmente ele tem lá, né, uma CPU. Vocês devem, né, todo mundo quando compra um computador, compra lá um processador, né, com uma CPU. O que a inteligência artificial precisa é uma GPU, é uma placa de gráficos cada vez mais poderosa. Inclusive o Google já não tem mais GPU. O Google começou a desenvolver uma TPU, que eles chamam, que é uma Tensor Processor Unit. Por quê? Porque todo o processamento da inteligência artificial, todo o processamento dos dados, ele precisa ocorrer de forma similar. Para se replicar bem o pensamento humano, e o pensamento humano, vocês devem lembrar, a gente tem os neurônios, a gente tem, né, a sinapse, e a gente muitas vezes, né, vê o cérebro funcionando de forma extremamente dinâmica. O que eles tentam fazer na inteligência artificial também é isso, é replicar a forma que o nosso cérebro funciona. Então a gente tem as redes neurais dentro do computador, e essa rede neural ela acaba fazendo muitos cálculos simultâneos. E aí aonde a CPU não vai bem. A CPU normalmente ela faz cálculos sequenciais. Ou seja, eu termino um, começo outro. Eu termino um, começo outro. E o que a gente precisa na realidade é fazer vários cálculos matemáticos e estatísticos ao mesmo tempo, e quem faz isso muito bem são as GPUs. Então, quanto mais poderosas forem as GPUs, ou agora, por exemplo, as TPUs, cada vez mais rápido será a possibilidade da gente ver a inteligência artificial evoluir e evoluir de forma efetiva. Pessoal, e para finalizar o primeiro vídeo da nossa Semana da Inteligência Artificial, eu quero que você tenha em mente também o seguinte: pense sempre a inteligência artificial em 3 grandes campos da nossa vida. Um dos campos que, na minha opinião, é um dos mais avançados hoje é o campo da imagem. Então, a gente tem reconhecimento facial, a gente tem carros autônomos, a gente tem uma série de equipamentos lendo o nosso rosto, lendo as imagens. A gente tem muitos campos legais dentro da área médica, de leitura de raio-x, de leitura de exames. E isso está muito evoluído, e cada vez mais o reconhecimento das imagens é um dos campos mais legais e é um dos campos mais bacanas. E ele funciona por causa das redes neurais que são conhecidas como CNN. São redes neurais que utilizam a leitura das imagens. Essa imagem ela é, por exemplo, acho que uma forma legal de explicar. Uma imagem é uma fotografia vira pixel, pixel vira dados, e dados, né, são trabalhados na CNN. Outro campo muito legal e que está super evoluído é o campo também dos dados puros, né, dos estudos matemáticos. Então, quando a gente tem muito dado, hoje a gente tem várias fórmulas, hoje a gente já tem muitos algoritmos, hoje a gente já tem muito poder de processamento para trabalhar esses dados e para fazer estudos matemáticos, estudos científicos, estudos estatísticos de grande volume de dados. E isso ajuda, por exemplo, a predizer resultados, ajuda na agricultura, ajuda nas empresas, ajuda, né, na matemática. Então a gente vê usos muito legais do dado puro, né, através de inteligências artificiais que já estão aí rodando no mercado e vem sendo utilizado cada vez mais. E por último, o campo que a gente está inserido na HubKN, onde a gente criou o Jordan, que é o campo da linguagem. O campo da linguagem, na minha opinião, é um dos campos que tem maior poder de oportunidade, é um dos campos onde ainda se tem muito para se desenvolver, porque é muito difícil você falar com a máquina, é muito difícil você conversar com a máquina, é muito difícil você interagir com a máquina. Então a gente vem aprendendo muito na HubKN, né? Eu, o Clotter e a nossa equipe, a como fazer o que é conhecido dentro da área de inteligência artificial, o Conversational AI, o processamento natural da linguagem, o NLU, o Natural Language Understanding, que é como você falar com, no nosso caso, com o nosso assistant, que é o Jordan, e como o Jordan ajudar
por exemplo, as nossas empresas clientes que, né, contratam Jordan para trabalhar exclusivamente, especificamente aí com a área de vendas e com a performance da equipe comercial. Então, para finalizar, gente, evolução da inteligência artificial. Para finalizar, a gente viu também hoje aqui o que? Tudo isso, né, vai em 3 grandes áreas, o Narrow, o General e o Super Intelligence. Tudo isso ainda depende muito dos poderes computacionais, né, para que as redes neurais sejam efetivamente replicadas, e isso vem sempre em 3 grandes áreas: a área da imagem, a área do dado puro e a área da linguagem. São as 3 grandes áreas onde a inteligência artificial já vem realmente causando um grande impacto. Esse foi o nosso primeiro vídeo, um vídeo um pouquinho, talvez, longo, um vídeo que eu quis trazer rapidamente os principais conceitos para que você entenda o que é realmente de verdade a inteligência artificial e como a inteligência artificial está evoluindo e como realmente a gente vai ver tudo isso que eu comentei sendo cada vez mais aplicado em nosso dia a dia. Até o próximo vídeo, gente!